Salvem, pedregulhos! Agora vamos numa coisa bem chata e eu prometo que é hiper rápido. Cara, é impressionante. Olhando as postagens sobre essa perseguição da gestão Sandro Ferigoro aos munícipes e, digamos assim, comunicadores, como diz um colega, eu fiquei abismado que ainda tem gente que, para defender a gestão, eles ainda saem à luz do dia, correndo risco de pegar fogo, defender o indefensável. Então, precisamos de pelo menos alguns minutinhos, eu prometo que é hiper rápido, só para responder esses indivíduos, que é melhor do que responder lá que só ele vai ler, né? Então, pimba na gorduchinha. Vamos começar. Cadê? Aqui. O meu vídeo do cachorrinho, que eu falei da situação do BO do senhor Jacir e do senhor Carlos Munhoz, o BO que eles registraram porque eu utilizei o brasão da prefeitura na minha postagem. Pois bem, aí o Miller compartilhou o vídeo e teve uns comentários estranhos. Vamos dar uma olhadinha. Vem comigo, macaco. Jornalista é quem tem diploma. Vocês prestam um desserviço de comunicação ao município, infelizmente. Só criticam porque são patrocinados pela oposição e querem achar até pelo em ovo. O governo anterior estava bom para estarem criticando assim. Complicado a hipocrisia. Pois então, o que eu vou dizer para vocês? Obviamente, como é de praxe, aqui a única intenção é cuidar do, digamos, uso público. Dinheiro público, servidores públicos, representantes públicos. Ou seja, meros mortais, eles têm o seu nome escondido, como no caso do nosso amigo. Primeiro, caso não saibam, e para acabar com essa... eu ia falar, mas deixa. Para acabar com essa cretinice, graças a nossa presidenta Dilma do vento encanado, do vento engarrafado e a figura oculta do cachorro, salve, salve, salve Dilma. A profissão de jornalismo, ela não carece de diploma. Não acredita em mim? Vem com Tata. Ao contrário do que o meu amigo ele acha que sabe, porque ele não assiste nem o Miller nem o Entre Linhas de Itaara, senão saberia. Mas, ao contrário do que ele acha que sabe, tudo aqui é dito, provado e comprovado, e vai atrás, e vem com Tata. Vamos ver, onde está? Está aqui. STF acaba com a obrigatoriedade do diploma para jornalismo. Publicado há 16 anos. O Supremo Tribunal Federal derrubou nessa quarta por 8 votos a 1 a exigência do diploma para o exercício de profissão de jornalista. A maioria dos ministros entendeu que parte do Decreto-Lei 972 de 69, que fixa regras para a profissão, não tem amparo na Constituição. Com a decisão, caberá ao empregador decidir se cobra ou não do profissional um diploma específico de jornalista ou mesmo a conclusão de outro curso superior. Do que eles falam? Nós temos aqui o Decreto-Lei 972 de 69, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista. E temos aqui, o exercício da profissão de jornalista é livre em todo o território nacional que satisfazem as condições estabelecidas pelo Decreto-Lei. A profissão de jornalista compreende privativamente o exercício habitual e remunerado de qualquer das atividades, baralá, 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 baralá.
Fim. Só para acabar com essa firula. O exercício jornalístico, ele é garantido não por um gato que atrapalha a gravação dos outros. O exercício jornalístico, ele é garantido por lei a todo cidadão. Não é necessário diploma. Mas, entendendo que isso pode ferir alguns egos, questão de ego, entendendo que isso pode ferir alguns egos, eu não ligo para isso. Não sou jornalista, eu sou blogueiro. Eu sou, sei lá, panfleteiro. Tio do churrasco. Pode chamar do que quiser. Porque quem se importa com rótulo é porque não tem conteúdo. Você compra um produto com o rótulo mais lindo que você imaginar, é porque o conteúdo daquele produto é uma jossa. Aí eles capricham no rótulo. Então não precisa de rótulo algum. Igor, não precisa de rótulo algum. Pode chamar do que quiser. O Miller eu não sei, eu tô falando por mim. Pode chamar do que quiser. Não precisa chamar de jornalista. Embora, se eu quiser, eu posso me chamar de jornalista e você não pode fazer nada a respeito, se não colocar um gelinho no cotovelo para ver se pelo menos diminui a dor. Tá? Mas não precisa me chamar de jornalista. É só isso. Fica por aí. E quanto à outra parte, é impressionante. Como assim? Cadê? Não, volta aqui. Cadê? Não. Vamos. Como assim? Aqui. Como assim que vem me falar que só criticam porque são patrocinados pela oposição? Todo mundo sabe que nesse exato momento o Miller Filho tem um acordo com o deputado Paulo Pimenta. Ele é praticamente um cabo eleitoral do Paulo Pimenta. Todo dia tem uma matéria do Paulo Pimenta no Itara News. E vem me falar que o Miller é pago pela oposição. Então tá dizendo que o Paulo Pimenta é oposição do Sandro? Isso. Eu achei que não ia precisar hoje, mas vem! Você tá brincando com a minha cara? Mesmo? É isso? O Miller até arrumou esses dias, fez uma encrenca com o jornalista Marcelo Almeida, justamente por causa disso. Porque o Marcelo reclamou que ele estava de cabo eleitoral do Pimenta. E é verdade, isso não é nenhum xingamento pro Miller. O canal é dele. E todo dia, realmente, ele está destinando um bom tempo só para fazer campanha pro Pimenta. E vem me falar, meu amigo, tu é um fanfarrão. Você vem me falar que o Miller Filho é da oposição. E recebe dinheiro da oposição. E vem e faz campanha contra o Sandro. E tem outra. Se você disser que eu recebo dinheiro da oposição para fazer campanha contra o Sandro, eu não sou que nem o senhor Jacir e nem que nem o senhor Sandro Ferigolo. Mas você poderia ter que responder isso na justiça. Porque é uma acusação grave para alguém que trabalha com comunicação, que nem eu. Gravíssima. E um jornalista de verdade, como o senhor diz que é, não deveria fazer acusações assim tão levianas. E se fosse outro, se fosse o senhor Jacir, se fosse o senhor Carlos Munhoz, se fosse o senhor Sandro Ferigolo, você teria problemas muito sérios. Vamos ver o que mais que ele tem para dizer. Vamos ver. Aí eu respondi a ele e ele responde de novo. Rogério Bastos, se é comunicador, como diz, não critique.
Não, eu não posso rir sozinho. Cachorrinho! Me ajuda, cachorrinho. Olha, é a melhor coisa que eu consegui encontrar na minha vida pra falar com esse povo é o cachorrinho. Que ele fala tudo que eu não posso dizer. Ó, cachorrinho. Tá, vai, cachorrinho. Chega. Deu de cachorrinho, senão é muito tempo que a gente perde. Então, eu posso ser comunicador, mas não posso criticar. É isso? Pode, jornalista. Então, nesse caso, eu exijo ser chamado de blogueiro. Apure, busque, se informe antes de sair fazendo publicação apelativa. Eu nem vou responder, porque, obviamente, o sujeito não vê uma postagem do Entre Linhas de Tara. Senão ele iria perceber que não tem uma vírgula, que não tem apuração, que não tenha um respaldo. Agora mesmo, para eu falar sobre o serviço de jornalismo, eu trouxe as matérias da internet. Para eu falar sobre um servidor, eu vou falar com o servidor. Para poder falar sobre a mãe que o senhor Sandro Ferigolo está perseguindo, inclusive ela passou por outra situação vexatória na UBS, que não foi falada em respeito à mãe, e eu estou desrespeitando agora, ei, bocudo. Mas eu fui falar com a mãe para saber do caso do Tenório, que o senhor jornalista nem sabe do que se trata. Eu fui lá no quilômetro 29 falar com o Tenório. Eu entrei em contato com a agente comunitária de saúde para falar sobre o caso. Eu fui tentar falar com o senhor Sandro Ferigolo sobre o caso, que disse que não está aqui para resolver problemas. Ele está aqui para trabalhar. Então, calma, jornalista. Calma, não é assim. Muita calma nessa hora. Serve para ti e para o Miller, que adoram criar polêmica. Sim. Sim e sim. Com detalhe: polêmica não se cria, polêmica se expõe. Se uma coisa é legítima e íntegra, ela não vai ser polêmica. Só vira polêmica aquilo que é ilegítimo, aquilo que é imoral, como as coisas que estão sendo denunciadas da gestão Sandro Ferigolo. Como você perseguiu uma mãe que teve o filho convulsionando e exigir que a mulher não só se pague 20 mil reais para uma secretária de saúde, como se humilhe em praça pública fazendo uma retratação. E que ainda hoje ela tem receios de ir no posto de saúde para não ser humilhada, senhor jornalista. Esse é o problema. Tá? Continuemos. Então, nós, sim, não sei, eu não posso falar pelo Miller. Eu adoro. Tá? Que adoram criar polêmica quando não existe com base em achismo e narrativa. Puta merda, o cara vem falar que eu e o Miller recebemos dinheiro da oposição para fazer uma campanha contra o painho da criança, senhor Sandro Ferigolo. E aí ele vem me dizer que as polêmicas que nós criamos, eu não vou falar pelo Miller, porque ele já está fazendo campanha pro Pimenta e eu não gosto. Mas, no caso, ele está falando que o cara que está dizendo que eu recebo dinheiro para fazer campanha contra o Sandro, ele está dizendo que eu faço polêmica quando não existe com base de achismo e narrativa. E não, eu não vou mostrar para ele nem para vocês o contato com a mãe da criança, e nem com a agente comunitária de saúde, e nem com o Sandro, e nem com os outros injustiçados. Não vou mostrar para vocês um áudio de 5 horas que eu fiquei lá dentro do Ministério Público interrogando um promotor sobre uma ação que ele teve sobre a eleição do ano passado. Não vou falar para vocês sobre outros tantos contatos que o senhor jornalista nem sonha em fazer. Como disse, prestam um desserviço e colocam o povo contra o governo, que, pelo que eu ando vendo, tem feito
muita coisa boa. Encerro aqui. E sobre essa frase final dele, colocam o povo contra o governo, que pelo que ando vendo tem feito muita coisa boa. Aí nós voltamos lá para cima. O governo anterior estava bom para estarem criticando assim. Complicado a hipocrisia. Aqui nós fazemos um pequeno adendo. O governo anterior, problemático, critiquei bastante, assim como critiquei o Cléo, e vou criticar todos os outros que aparecerem pela frente. Porque o senhor jornalista, na verdade, ele é um assessor de imprensa. No caso do Sandro Ferigolo e do Jacir, presidente do PT. Porque a imprensa, ela serve para criticar. A imprensa, ela serve para divulgar o que não deve ser divulgado. A imprensa serve para mostrar o que tentam esconder. Isso que o jornalista está se referindo se chama publicidade. E nesse caso, é só o senhor Sandro Ferigolo contratar um assessor de imprensa ou uma agência de publicidade. Aí eles vão falar só o que o senhor Sandro Ferigolo quer ouvir. No mais, os outros que não podem ser chamados de jornalista, eles irão criticar todas as gestões. E passada a gestão, os jornalistas de verdade que não podem serem chamados de jornalista, eles vão saber tudo que o Sandro fez de bom e tudo que o Sandro fez de ruim. E eu posso dizer seguramente para vocês que nós tivemos esse caso do dia 21, porque a UBS ficou o dia inteirinho fechada por falta de médico. Quando na gestão Silvio Weber, eu garanto para vocês que teve pelo menos 2 casos de faltar o profissional. Em um caso, a secretária Simone pegou o carro dela, sumiu para Santa Maria e voltou com um médico. É porque esse que não pode ser jornalista, ele apura os fatos. Não é que nem outros jornalistas que são assessores de imprensa que fazem campanha para o prefeito. Em outro caso, a enfermeira Rose, que eu tenho muitos problemas com a enfermeira Rose, quanto ao trabalho dela, seja legislativo quanto ao trabalho profissional. Mas a enfermeira Rose, aconteceu a mesma coisa e ela não pegou o carro e foi atrás, mas resolveu. A UBS nunca ficou 3 horas fechada assim, por falta de médico. Em pleno Silvio Weber. Então sim, era melhor que Sandro Ferigolo. Tinha problemas gravíssimos com o medicamento, que faltava medicamento, e tem o mesmo problema hoje, sendo que o Sandro Ferigolo afirma que a gente bateu o teto de arrecadação de emendas. O teto. E ainda assim, nós temos os problemas. Então, meu caro, podia não ser melhor, mas a gestão Sandro Ferigolo não tá melhor. Tá? Era para ser um vídeo curto e de novo ficou um vídeo longo. Mas só para última, eu prometo, última. Que essa daqui é importante. Que aqui foi numa publicação do Entre Linhas de Itaara, não foi do Miller Filho. E aí nós tivemos o nosso amigo aqui, que também está borrado, obviamente, que ele diz sobre o BO do Jacir. É dever legal da administração fazer defesa dos ataques contra a administração pública, assim como o acusado é direito de fazer sua defesa. Tudo está previsto no texto constitucional e na legislação infra. É a essência da democracia. Fora disso, é herança da nossa história de autoritarismo, nossa Constituição e consideração pelos maiores juristas internacionais como uma das melhores. Não entendo tanta gritaria ante um ato previsto pela lei. Eu não vou pôr o cachorrinho, mas o que ele está dizendo em partes, é verídico. O uso de símbolos federais, municipais, estaduais, realmente
é crime. Quando é crime? Quando você tenta se passar ou pela entidade ou por um servidor da entidade. Quando você tem a intenção de ludibriar. Então, digamos que eu estou vendendo alguma coisa e coloco o símbolo dando a entender que é a prefeitura de Itaara que está vendendo aquilo. Já vi isso em diversos cursinhos. Isso é crime. E eu já vi em diversos cursinhos e eu não vi a prefeitura querendo processar. Quando eu envio um comunicado para algum munícipe querendo cobrar alguma coisa e coloco o brasão da prefeitura, é um crime. Inclusive, não só de uso do brasão, mas estelionato. Mesmo que eu queira cobrar devidamente. É estelionato. Mas aí o nosso amigo, ele vem falar de democracia. O uso dos símbolos para sátira, para humor, vocês não vão encontrar nem uma jurisprudência. A maior parte do que vocês vão achar, quase totalidade do que vocês vão achar, é de uso eleitoral. Alguém que usou eleitoralmente o símbolo. E aí ele vai. Às vezes, ainda assim, ele não é penalizado. Ainda entendem como justo o uso que o cara fez. Quando se trata de sátira, quando se trata de matéria jornalística, eu vou fazer uma matéria, eu vou colocar o brasão. Sem problema nenhum. Eu não estou tentando me passar pela instituição. E nesse caso em questão, vem com Tata, eu já mostrei no vídeo, mas vamos lá. Logo, entre linhas de Itara. PS, contém ironia e sarcasmo e não foi escrito pela prefeitura. Por favor, não me processem. Precisa de quantos neurônios na cabeça para achar que isso é uma tentativa de se passar pela entidade município de Itaara? É sério, sério ou sério de brincadeira? Eu nem vou pôr o cachorrinho, porque, na boa, a mensagem desse colega foi de uma mensagem de um ditador que acha que democracia é combater o humor, combater a sátira, porque tá óbvio a intenção dessa postagem. Muito óbvia. A intenção é calar a crítica, ok? Infelizmente ficou longo de novo. Eu juro, eu tento, mas é que se eu for fazer muito curto, aí eu vou me igualar ao senhor jornalista, que vai fazer as coisas de achismo e sem apuração. Porque se eu vou mostrar alguma coisa para vocês, mesmo que uma coisa dessas, tem que ser apurada, tem que ser levantada, tem que mostrar, não adianta falar. Porque eu não sou jornalista. Eu sou blogueiro. Certo? Se tiver mais alguma coisa para responder, mandem lá para os comentários que, se for pertinente ou bobas, como as primeiras que eu li, por exemplo, aí eu trago para cá, respondo. E se você merecer, o segundo não, mas o primeiro, se merecer, assim como o primeiro, leva o cachorrinho pra cá, tá? E nos vemos na próxima.